Olá, alunos do curso de especialização em biotecnologia, bem-vindos à nossa segunda parte da nossa aula de gestão de projetos em biotecnologia. Nessa segunda parte da aula, daremos continuidade aos temas que nós já iniciamos a discussão na nossa aula anterior, onde vamos falar um pouquinho sobre outras etapas que estão associadas com a gestão eficaz de projetos, tanto no cenário industrial quanto científico. Nesta aula discutiremos o planejamento estratégico de um projeto, como executar de forma eficiente esse projeto, lembrando sempre de uma etapa muito importante, por vezes na qual nos esquecemos, que é como monitorar ou fazer a governança desse projeto, e por fim, como devemos encerrar e garantir que esse projeto seja encerrado dentro do prazo pré-determinado. Por fim, falaríamos sobre habilidades e competências que são exigidas hoje dentro do cenário no mercado de trabalho, para que vocês possam serem gerentes de projeto e, obviamente, colocar todo esse conhecimento que estamos discutindo nessa aula na prática. Bom, começo a vocês, independente do modelo a ser estabelecido, é muito importante que vocês definam tudo isso em um termo de abertura do projeto. Esse termo ele define claramente o que deve ser feito. Ele, entretanto, não pode ser enxergado como um acordo estático. Ele pode ser mudado ao longo da execução, a pedido tanto dos seus chefes, como também do próprio cliente. Mas por que esse tema é tão importante? Ele assegura a você, executor, que você está executando algo que foi combinado com o seu chefe ou com o seu cliente. E isso nos dá menos brechas para que depois haja uma insatisfação para o trabalho que foi executado. Entretanto, a definição desse termo exige reuniões periódicas de revisão para que esse termo seja bem estabelecido para que, quando ele seja assinado por todas as partes envolvidas, seja o documento final. Aqui ao lado para vocês nesse slide é um modelo de um termo de abertura de projeto que identifica o número do projeto, o nome, para que ele serve, qual departamento vai executar, quem é o gerente responsável, qual as datas de início e término do projeto, por que ele deve ser executado, qual o objetivo e qual o escopo ele vai ser atendido. E por fim, é interessante detalhar algumas premissas e algumas restrições, onde cabe colocar cláusulas, por exemplo, daquilo que pode vir a dar errado, e quais seriam as possibilidades de contornar esses erros se eles vierem a acontecer. Isso é muito importante que ambos os lados, desenvolvedor e cliente, estejam cientes dos problemas que podem acontecer e de como esses problemas também poderão ser sanados. Uma vez definido o projeto, nós precisamos, então, o termo da abertura, precisamos planejar esse projeto. O planejamento é um processo relacionado ao recrutamento e à organização de uma equipe, onde será estabelecido regras de operação e de funcionamento dessa equipe. Ele exige que a equipe seja recrutada para aquele projeto, buscando recrutar 100 pessoas com habilidades e competências que possam cumprir aquelas metas com êxito e que haja o menor número possível de retrabalhos. Uma vez estabelecida essa equipe, é importante redigir um documento descrevendo todo o projeto, a equipe que vai estar executando e, principalmente, estabelecendo regras claras, onde determina cada pessoa e cada membro da equipe pelo que ele será responsável de executar. É importante deixar claro um cronograma e quais os prazos que esse cronograma deve ser atendido para cada membro daquela equipe. Uma vez finalizado esse planejamento, isso é muito importante ser claro e estar estabelecido com todos os membros que vão compor aquela equipe de pesquisa e desenvolvimento daquele projeto. É muito importante que um projeto seja muito bem planejado. Se você não tiver tempo para planejar um projeto, você vai reservar muito tempo e dinheiro para consertar esse projeto. Por isso é importante tirar mais tempo planejando muito bem e organizando o projeto antes mesmo do seu início. Entretanto, nós também não podemos, como gerentes ou responsáveis, perder muito tempo de planejamento, porque se nós perdemos um ano planejando um estudo, é um ano que aquele estudo poderia estar sendo conduzido e é um ano mais distante de ter o retorno financeiro que aquele produto poderia nos trazer. Então, na verdade, esse planejamento ele tem que ter também uma certa agilidade e eficácia.
Por isso é muito importante que as pessoas que estão à frente do planejamento tenham conhecimento, destreza, habilidades e competências para poder executar esta etapa. Um bom planejamento, ele reduz o grau de incerteza e, portanto, o risco do projeto fracassar. Ele aumenta a compreensão e melhora a eficácia da entrega dos resultados dentro do tempo hábil. Na sequência, nós precisamos executar esse projeto. Executar significa simplesmente fazer com que toda a equipe envolvida trabalhe de forma coesa, com as regras que foram estabelecidas de forma clara, com os tempos que foram pré-estabelecidos e havendo uma intercomunicação entre os membros para fazer com que esse projeto ande na velocidade com a qual ele deveria andar. Dentro da execução do projeto, é muito importante ter atenção à comunicação. A comunicação, por vezes, quando não bem estabelecida, não só gera ruídos, como por vezes pode atrapalhar todo o cronograma de finalização e entrega do projeto, ou quando não ainda, causar retrabalhos para equipes que estão relacionadas com esta fase. Então a execução ela é muito importante. E durante a execução do trabalho, também é muito importante que, enquanto ele está sendo executado, ele seja monitorado. O monitoramento é uma etapa que, por vezes, nós esquecemos da sua importância, e, na verdade, é a etapa mais importante durante toda a execução. O monitoramento permite você responder como esse projeto está sendo executado e se ele está sendo executado da forma que nós havíamos acertado no início do desenvolvimento e lá naquele termo de abertura do projeto, o nosso TAP. Ele estabelece um sistema de relatórios de desempenhos entre os participantes, a fim de monitorar como cada membro da equipe está desenvolvendo a sua parte que lhe compete esse projeto. Ele permite monitorar o ambiente e os riscos a ele associado e ainda permite gerenciar e observar através desses relatórios se esse projeto está tendo problemas. E quando identificados os problemas de forma ágil e rápida, compete aos gerentes olharem para esses problemas e buscarem soluções assertivas para impedir que o projeto atrase e, obviamente, que venhamos a ter ou retrabalho ou até mesmo problemas com a data final de entrega do nosso resultado que foi proposto. Então é muito importante que a gente descubra e solucione problemas ao longo do monitoramento do projeto. Muitas pessoas têm medo de monitorar o projeto, com medo de achar problemas. Pelo contrário, nós temos que achar os problemas de forma ágil e rápida, e senão esses problemas vão se acumulando e a execuibilidade e a probabilidade de sucesso do projeto acaba reduzindo em muito. Um relatório de monitoramento é algo muito importante. Na verdade, o que a gente é cobrado na graduação de fazer relatórios é um treinamento que nós temos muitas vezes para o que o mercado de trabalho nos exige. Por que esses relatórios são importantes? Eles permitem saber como foi feito o trabalho e se esse trabalho foi feito da forma adequada, no tempo previsto e com a qualidade que foi acertada. Esses relatórios de desempenhos devem ser entregues com periodicidade. E por mais que eles possam ser laboriosos e tomar um tempo da equipe como um todo, esses relatórios eles vão garantir para nós o bom monitoramento, um monitoramento eficaz e assertivo do projeto. Quando nós não solicitamos relatórios a membros da equipe e deixamos para reuniões a cada 2 meses, 1 mês, para monitorar um projeto, nós acumulamos muitos problemas, que nós não nos damos conta quando isso está estabelecido dentro de um relatório. O relatório, ele nos faz sentar, parar, pensar e enxergar os problemas. Por isso ele é tão importante. Por fim, nós precisamos encerrar o projeto, que deve ser encerrado trazendo as conclusões que nós chegamos àquele estudo, obtendo a aprovação do cliente final, que deverá se certificar que o que nós estamos entregando de resultado está de acordo com as premissas solicitadas no termo de abertura do projeto, e nós devemos então planejar a entrega dos nossos produtos ou serviços ou resultados, através da redação de um relatório final. E quando nós temos relatórios e monitoramento do projeto, é muito mais fácil redigir esse relatório final,
pois grande parte de tudo que vai compor esse relatório, na verdade, já está redigido. E assim nós não perdemos informação e dados. E por fim, quando nós entregamos esses resultados, antes de eles chegar ao nosso cliente, é muito importante que nós, como equipe, ou até nós, como profissionais da biotecnologia, sempre que vamos entregar um resultado gerado por nós, façamos uma própria auditoria dos dados. Uma auditoria pós-encerramento do nosso projeto. Para que serve esta auditoria e por que ela é tão importante? Para saber se a meta foi cumprida. Nós cumprimos a meta, cumprimos o cronograma estabelecido, o trabalho está de acordo com as especificações pré-estabelecidas lá no início do nosso projeto, o trabalho ficou dentro de um cronograma como nós havíamos acordado e principalmente dentro de um orçamento, nós conseguimos satisfazer as demandas que o nosso cliente, nosso chefe, estava buscando? E por fim, responder uma pergunta muito valiosa. Quais lições nós aprendemos com esse projeto? Nós bem sabemos, pela experiência da vida, que nós aprendemos muito mais com os erros do que com os sucessos. Por isso é importante identificar nossos erros para poder saná-los e não mais cometê-los, evitando atrasos ou retrabalhos. E responder também se, afinal de contas, a nossa forma de gestão, pessoal ou corporativa, ela funcionou ou não funcionou. Buscando assim, então, corrigir esses propósitos para novos projetos, caso assim seja necessário. Precisamos identificar falhas na gestão, isso é muito importante. Então as metas de entrega, elas sempre devem ser cumpridas. O não cumprimento, ele demonstra claramente um problema grave de má comunicação, má conduta, falta de habilidade ou competência necessária para a execução de um projeto. E quando há um erro desse porte na gestão, esse erro não é necessariamente de uma equipe. O erro, ele sempre será de responsabilidade do gestor, que não foi capaz de gerenciar o seu projeto, gerenciar a sua equipe, identificar os problemas que foram acontecendo. Por isso é muito importante aprender com cada projeto, tendo sempre a humildade de entender que não é porque você acertou em um projeto que existe uma fórmula mágica que deverá ser reproduzida em todos os projetos. Mas se cada projeto a ser executado vão ter metas, objetivos, vão ter desafios diferentes e que nós devemos aprender com esses desafios para que sempre possamos melhorar a nossa forma de gestão, comunicação e entrega de resultados. Devemos considerar esses problemas como, portanto, desafios que devem ser tratados para que novas falhas de entrega não venham a se repetir em um futuro. Lembrando que não há tratativa para o problema, de modo que, se nós temos a necessidade de incluir um tempo extra porque um determinado problema não pode ser resolvido, ok, isto é factível para um projeto. Só que se isso impactar num retrabalho e principalmente numa entrega com problemas ou fora do prazo estabelecido, isso acaba criando manchas sobre o nome de um gestor, de uma equipe, de um departamento e até mesmo de uma empresa. E hoje sabemos que isso acaba sendo não bem visto dentro do cenário empresarial. A gestão de projetos, portanto, na prática, de modo geral, então, o que é gerenciar um projeto? De acordo com o Project Management Institute, nós sabemos que são aplicações de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender os seus requisitos. Então, na verdade, é um conjunto de conhecimento, um conjunto de expertise que vem conosco para transformar essa gestão em algo eficaz. E, na verdade, como biotecnólogos, nós precisamos associar todo o conhecimento acadêmico, a biotecnologia, aquilo que aprendemos ao longo da graduação, especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, o que for, para poder colocar na prática todo esse conhecimento que nós temos, a fim de transformar as nossas ideias em produtos com o menor tempo possível para que ele chegue no mercado e com o maior valor agregado possível para a empresa e seu desenvolvedor. Logo, o gerenciamento de projetos não é um produto de um conjunto fixo de etapas de um processo, mas a escolha de uma abordagem de gerenciamento que mais faça sentido para atingir o resultado pré-estabelecido.
Logo, não há uma fórmula mágica e tampouco há um modelo correto. Dentro de uma pasta de projetos, um gestor, ou até nós, como biotecnólogos, à frente de um laboratório, quando temos várias etapas e vários processos ou produtos em desenvolvimento, muitas vezes precisamos lançar mão de estratégias diferentes para gerenciar cada uma das etapas desse produto, desse projeto. E pode ser que cada subprojeto exija uma gestão completamente distinta da outra. É muito importante lembrar que as habilidades necessárias para gerenciar um projeto, elas vêm com a experiência da gestão. E essa experiência, ela começa não como um gestor, mas como de quem já foi gerenciado um dia. Nós precisamos trazer conosco toda a bagagem acadêmica, toda a bagagem científica, todo o conhecimento biotecnológico, empresarial e a experiência daquilo que aprendemos com os nossos gestores do passado, para que possamos aprender com eles e melhorar aquilo que eles falharam. Lembrando que a humildade da aprendizagem, ela é fundamental em qualquer processo, em qualquer ciência, incluindo a biotecnologia. Precisamos nos comunicar com clareza. Isso é uma premissa básica na biotecnologia ou qualquer área do conhecimento hoje. Precisamos ser claros em nossas falas, usar palavras que as pessoas consigam nos entender e transmitir melhor o nosso conhecimento, para não deixar dúvidas que possam causar ruídos em conversas e comunicações e, com isso, trazer problemas no gerenciamento do projeto. Os melhores gestores conhecem o funcionamento político interno de uma empresa. É muito importante vocês entenderem onde vocês estão situados, o que a empresa exige, o que ela quer. Como você pode trabalhar para ajustar o seu conhecimento e entregar o que a empresa de fato está buscando. Muitas vezes, trabalhar de acordo com o que nós queremos, mas não o que a empresa quer, pode resultar em problemas muito graves, como, por exemplo, projetos que são executados fora de prazo ou com custos muito altos que estão fora do orçamento de uma empresa. Precisamos nos preparar para explicar um assunto complexo de formas diferentes. Lembrando que nem sempre vamos tratar diretamente com biotecnólogos, pesquisadores, cientistas, biólogos, biomédicos, médicos, que são áreas correlatas à biotecnologia. Por vezes, vamos trabalhar com um CEO, que é um economista, ou vamos trabalhar com um empresário ou com um cliente final da nossa empresa, do nosso serviço. Então, temos que estar aptos para explicar o conhecimento que nós geramos ou o produto que desenvolvemos ou ainda serviço que oferecemos de várias formas, tornando isso uma linguagem clara, assertiva e acessível a todos os públicos. Temos que ver um conjunto mínimo de tarefas que devem ser executadas pelo gerente. Então, é muito importante lembrar que faz parte do cabedal de um gerente realizar reuniões pessoais, criando conexões humanas, oferecendo oportunidades regulares e resolução de problemas que pertencem àquele setor. Devemos dar sempre um feedback e uma orientação profissional à nossa equipe. É muito importante tratar as pessoas com educação, mas também saber cobrá-las e mostrar para essas pessoas aonde elas estão falhando, assim como deixá-las livres para poder nos apontar aonde nós também estamos falhando no papel de gestores. Os feedbacks é o que nos faz melhorar, é o que faz enxergar os erros e aprender com eles, buscando sempre um treinamento e um crescimento dentro das nossas carreiras. Como competências necessárias para fazer um bom gerenciamento de um projeto, precisamos conhecer nossos colaboradores e observá-los. Precisamos definir funções específicas para cada colaborador. Quando nós estamos gerenciando uma equipe de cientistas, de biotecnólogos, farmacêuticos, numa indústria, nós precisamos ver cada um no que é bom e tentar alocar cada profissional naquilo que ele faz de melhor, tirando assim o melhor rendimento e proveito de cada funcionário. E com certeza, se ele faz aquilo bem, é porque ele faz aquilo com dedicação e amor. E todo trabalho feito com dedicação e amor é um trabalho muito mais bem feito, e aquele funcionário também trabalha de uma forma muito mais prazerosa dentro daquela organização e daquela empresa. Devemos fornecer esses feedbacks contínuos, principalmente usando um modelo 360 graus, que faz avaliações periódicas de desempenho, que inclui inclusive feedback dos gerentes, dos presidentes, diretores de uma empresa, a fim de poder avaliar cada um o que está fazendo de bom e de ruim,
E como podemos melhorar esses pontos? Devemos fornecer nessas avaliações um panorama da percepção de todos os nossos colaboradores e entender como podemos trabalhar melhor em conjunto. Lembrando que a ciência ela é feita no coletivo, tanto no âmbito acadêmico, como também no âmbito profissional e do mercado financeiro, no mercado privado. Devemos pensar em um programa e um tempo para discutir, né, as avaliações de desempenho, como elas serão tratadas, de forma lúdica, numa forma de uma roda, vamos conversar como vamos abordar as pessoas. E devemos trazer esses feedbacks contínuos para evitar demissões. As demissões são muito ruins, tanto para o funcionário que é demitido, o que pode ser, inclusive, nós, o funcionário a ser demitido, como também pode ser ainda ruim para a empresa, que tem que pagar uma série de tributos, né, uma série de valores com as rescisões de contratos dos funcionários. Temos que tomar muito cuidado no projeto com as extorsões. Mudanças no projeto, como eu disse a vocês, elas acontecem o tempo todo, e isso faz parte de uma gestão dinâmica. Mas precisamos pensar muito bem se elas não estão causando distorções. Muitas vezes surge uma demanda nova que pode sem querer mudar a meta de um projeto. E ações imperceptíveis desse tipo, que mudam, por exemplo, metas, ou então atitudes e membros da equipe ou colaboradores que vão mudando coisas no projeto a seu bel prazer, achando que eles estão com a razão naquilo que eles estão fazendo, vão criando distorções que, quando acumuladas, podem causar um problema gigantesco ao projeto, impedindo a sua execuibilidade no tempo determinado. Logo, é muito importante, então, vocês terem em mente toda essa vivência acerca de como funciona o gerenciamento eficaz de um projeto biotecnológico. Entendendo que para que ele aconteça, primeiro é necessário vivenciar na prática o tema-alvo do projeto a ser executado. A experiência profissional, a experiência científica, ela conta e muito para uma boa execução de um gerenciamento eficaz. Precisamos ter habilidades e competências que são além do conhecimento científico que um mestrado, doutorado ou especialização podem trazer. Nós precisamos entender as necessidades dos nossos clientes, nossos chefes. Precisamos alinhar as necessidades com as expectativas. Precisamos planejar cuidadosamente o projeto, estimar custos, tempo e alocar uma equipe qualificada. Precisamos executar o projeto, porém monitorando de forma dinâmica e constante cada fase desse projeto, identificando precocemente problemas que poderão resultar em atrasos ou no aumento do custo desse projeto. Precisamos buscar alternativas para contornar todo e qualquer problema que possa surgir e, com isso, encerrar o projeto e entregá-lo dentro do prazo pré-estabelecido. Na entrega, devemos auditar nossos dados, fazendo uma análise 360 não só do projeto, mas de toda a equipe, para que nós possamos melhorar constantemente e ter assim uma equipe cada vez mais coesa, integrada e consiga trabalhar de forma mais dinâmica, reduzindo retrabalhos e até mesmo os tempos da entrega dos nossos resultados. Todo esse conhecimento é extremamente importante, porque quando nós temos essa visão ampla, nós conseguimos identificar ao longo da execução de um projeto subprojetos ou até mesmo processos ou produtos que podem ser patenteados. E por que esta aula de gerenciamento está contida no módulo de propriedade intelectual? Como eu disse a vocês, uma patente ela dura no máximo 20 anos. Nos compete como profissionais da biotecnologia e os gerentes de projeto, principalmente, identificar aquilo que deve ou não ser patenteado. Algumas etapas que nós queremos patentear, se aquilo for a alma ou o cerne da nossa empresa, ele deve ser um segredo industrial. Quando nós patenteamos isso, em 20 anos, aquele resultado será de domínio público. E se aquilo é o cerne, a força motriz da minha empresa, nós estamos simplesmente entregando ao mundo essa força motriz. Então, ela tem que ser resguardada com uma informação da empresa. No entanto, se são problemas ou subproblemas que eu estou trazendo tecnologias inovativas, compensa e muito patentear e trazer patentes que vão maximizando o escopo de rendimento e exploração de mercado que uma empresa pode ter. Logo, gerenciar um projeto não é só fazer que o projeto dê certo,
não é só fazer o caminhar de um projeto ou a coesão de uma equipe, mas é muito mais do que isso. É olhar para as oportunidades que o mercado nos oferece para que nós possamos cada vez mais trazer tecnologias inovadoras e, com isso, garantir novos serviços e produtos de qualidade no mercado. Obviamente, quando nós trazemos qualidade e serviços bem feitos, ou produtos com qualidade superior, ou produtos que trazem algum tipo de benefício que o nosso concorrente não tem, nós estamos garantindo a manutenção da existência, não só da empresa como uma corporação, mas também dos nossos salários, dos nossos empregos. Por isso é muito importante que uma empresa ela haja de uma forma de um time, trabalhando em conjunto. Essas são as referências para a nossa área, da discussão da nossa temática de hoje. Eu deixo para vocês 3 livros que eu acho bastante interessantes, incluindo esse Gestão Eficaz de Projetos. É uma literatura que eu recomendo àqueles que quiserem mais informações de como gerenciar de forma eficaz e assertiva seus projetos. São livros que valem como experiência, não somente para a experiência de um gestor de uma empresa, mas para o próprio gestor da sua própria vida e dos seus projetos que você está executando como biotecnólogo. E, por fim, a arte da gestão, que, na verdade, é um relato de uma pessoa que esteve à frente de gestão de projetos, e é muito interessante para vocês perceberem que muitos problemas que vocês se deparam durante graduação, especialização, pós-graduação, dentro das áreas, né, de execução de um projeto acadêmico, também estão presentes no nosso dia a dia, quando vamos executar um projeto dentro de uma empresa ou um projeto biotecnológico. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos vocês. Deixo novamente meu e-mail para contato, para qualquer dúvida que vocês tenham, sugestões, opiniões. Seria muito bem-vindo ler e contribuir com vocês na formação de vocês. Até a próxima aula. Tudo de bom para vocês.